Jeremias, capítulo 38, no versículo 2, diz assim: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo. Porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, meu Deus, que é a única coisa que precisamos para enfrentarmos os dias maus. Ó meu Deus, que ela nos sustente, nos dirija, nos fortaleça, meu Deus. A tua palavra, meu Deus, é aquela que abre os nossos caminhos. Ó Deus, como diz na tua palavra, na armadura do cristão, ela é a espada, Senhor. A espada com a qual lutamos contra o inimigo. E ela precisa, meu Deus, ser bem manejada, precisa ser bem conhecida, e por isso pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, nos instrua, através do Espírito Santo, meu Deus, que Ele possa falar nessa noite aos meus irmãos, a mim também, trazendo, Pai, direção, trazendo edificação, que Ele possa, meu Deus, nos corações trabalhar, convencer, ó Pai, que também Ele, na minha vida, venha agir de uma forma poderosa, que eu possa ser o teu instrumento, que eu possa pregar a tua palavra com unção, meu Deus, sendo o teu porta-voz. Ó Pai, tenha essa liberdade nessa noite entre nós e ministra a tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Queridos, o ministério do profeta Jeremias, um dos profetas mais importantes, né, dos livros que estão na palavra de Deus, um dos mais de maior proeminência, né? E ele, um profeta que nasceu, cresceu numa cidadezinha próxima de Jerusalém, a noroeste, 3 quilômetros, uma cidade chamada Anatote, e por ser muito próxima, ele crescendo num lar temente a Deus, ele cresceu tanto sob os ensinamentos de Deus, como também com proximidade a Jerusalém, alguém que sabia das dificuldades, né, dos pecados, dos desvios do povo. Ele conhecia tudo o que acontecia no meio político ali daquela cidade, tudo chegava à cidadezinha dele, à aldeia dele, muito rapidamente. Então ele era um homem que conhecia tanto a vida na cidade como a vida no campo. Era uma cidade que era de terra muito árida, era necessário cavar mais profundamente, né? No momento em que iam arar a terra, não era fácil de você conseguir encontrar um solo que pudesse receber uma semente, e até se diz a respeito desse tipo de lugar, que o que pode se plantar, né? Alguém pergunta, o que pode se implantar num lugar como esses? E a resposta que seria dada era nesse lugar se produz homens. Homens são trabalhados em lugares com dificuldade, em que você precisa ir mais fundo. Não é? Então, era um lugar assim, não é? Um resumo muito rápido da história do profeta Jeremias. Então, ele teve extrema importância para o povo de Israel, principalmente para o reino de Judá. E ele profetizava ao reino já nos dias, ele na verdade começou a profetizar nos dias do rei Josias e permaneceu nesse tempo, quando Josias promove a restauração
ao Deus, a adoração a Deus, né? Você conhece a passagem que ele estava fazendo a reforma no templo e a palavra foi encontrada pelo sacerdote Ilquias e foi levada diante do rei, e ele então promove uma restauração espiritual, e Jeremias toma posse desse momento, né? Ele embarca nisso, ele trabalha ativamente nesse contexto, mas depois dos dias de Josias, seus filhos Joaquim e Zedequias, como a gente viu aqui, não seguiram os passos de Josias, e Jeremias então é levantado por Deus para falar ao reino de Judá, mas a respeito da submissão do povo ao juízo de Deus. Diferente de outros ministérios proféticos que pregavam para que o povo se arrependesse, para que aquele juízo não viesse, Jeremias tinha a mensagem de que o povo deveria se submeter ao juízo de Deus. Tanto que aqui ele diz que os caldeus estão vindo, e os que passarem para o lado deles, os que se submeterem a eles vão viver, mas os que ficarem ali, eles vão morrer à espada, vão morrer de fome, de peste. Então é um juízo que Deus dá ao povo. E Jeremias tem essa difícil missão. Vocês têm que se submeter, porque o juízo de Deus está vindo aí. Quem resistir vai morrer. Então, foi um homem que passou por muita dificuldade no seu ministério. Muito atacado, passou por muitos maus bocados, não é? O primeiro deles é que ele não foi permitido casar. Deus não permitiu que ele casasse. Em determinado ponto do livro, Deus diz que todos os filhos e todos os pais daquele lugar iriam morrer de fome, de peste ou a fio de espada. Então Deus diz a Jeremias que ele não se casaria. Um outro problema também, um mau bocado, né, uma dificuldade que ele passou, é que ele sempre teve inimigos ao seu redor. Ao profetizar, ao dizer que o juízo de Deus está vindo, as pessoas não ficam muito animadas, não é? Como aqui o caso, que ele dizendo essas palavras, a queixa era: você falando isso, os poucos que restam aqui, que servem para a batalha, eles vão entregar as pontas, eles não vão querer lutar. Então ele teve muitos inimigos ao seu redor, um deles, o profeta Ananias, que inclusive dizia que não viria o juízo de Deus, que Deus iria quebrar os babilônicos, que Deus iria livrar o povo, todas essas coisas, e Jeremias confronta ele, dizendo a ele que ele não estava falando de Deus e que inclusive naquele ano ele morreria, e assim Ananias de fato morre, mas ele teve vários inimigos contra ele. Ele foi preso no tronco por causa dessas profecias, dessas palavras. Ele foi um homem ameaçado de morte, ele foi levado à prisão, ele foi testemunha da invasão da Babilônia, né, dos caldeus, ele foi colocado no fundo de um poço. Aí você deve estar pensando assim: que furada ser profeta, hein, pastor? Longe de mim esse papel. Que coisa terrível. Pois é, mas Jeremias abraçou o seu ministério com fidelidade, um homem usado por Deus, mas ele passou por muitas dificuldades durante esse período, seu ministério. E tantos acontecimentos, como acontece conosco também, tantas dificuldades, não é? Acabam nos trazendo, por vezes, não é? Assim, esporadicamente, um período difícil, não é? Um desânimo, e ele, por tanto problema, por tanta dificuldade, ele chega a amaldiçoar o seu nascimento. Veja no livro de Jeremias, no capítulo 20, como ele mesmo diz a respeito disso, do versículo 14 ao 18, ele diz assim: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia, alarido, porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno,
não tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Veja o momento em que Jeremias passa, vendo tanta dificuldade, vendo tanto pecado, tanta desobediência aos mandamentos de Deus, tanta idolatria, tanta perversão, tanta maldade. Jeremias chega a esse ponto de amaldiçoar o seu nascimento. E aqui nesse episódio nós vimos que ele é colocado no fundo de um poço, no fundo de uma cisterna. E você sabe também, ainda hoje, isso é assim, nos lugares muito áridos, né, no nordeste do nosso país, no sertão, o poço tem uma importância muito grande, né? É um sinônimo de vida, de abastecimento. Então, naquele tempo também não era diferente. Para você ver um exemplo, eu sei que você sabe de vários exemplos a respeito dos poços abertos, né? Mas lá no livro de Números, no capítulo 21, nos versículos 16 e 17, há uma passagem que fala sobre, até do livro das guerras do Senhor. Diz assim no versículo 16 e 17, dali partiram para Beé, este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés, ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico, brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Veja a importância que era dada a um poço num lugar em que não havia suprimento e que havia sede. Então, nesse lugar foi onde Deus manda a Moisés ajuntar o povo, e o povo então clama, entoai-lhe cânticos, brota ao poço. Ou seja, como se eles estivessem se dirigindo ao poço, né? Nos dê suprimento, nos dê água. Então, há uma importância por trás do poço, há um sinônimo de sustento e de vida, mas também como ele tem importância para a vida, por outro lado, ele também representava perigo de vida, porque poço seco, não é? Poço em que não tem água, ou até mesmo os que têm, por muitos são usados até para a sepultura. Eu vou ver aqui com você 2 versículos, Provérbios, capítulo 26, verso 27. Provérbios 26, verso 27, diz assim, quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Muitas vezes, poço, cisterna, cova, são palavras que são usadas dependendo do contexto que se quer dar. Então, um poço, ele também pode ser considerado como uma cova. Muitos, ainda hoje, de vez em quando a gente escuta, né, alguma criança que cai dentro de um poço, né, que vai brincar ali, não sabia que tinha, e se enfia lá dentro e fica aí 6, 10 metros atolada lá no fundo, aí tem que vir corpo de bombeiros, aquele aparato todo para salvar a criança, né? Mas existe esse perigo de um poço também. E no Salmo capítulo 9, no verso 15, também fala sobre isso. Diz assim, afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Então ele também tinha uma representação de perigo de vida ou perigo de morte, né? Havia a possibilidade de alguém tropeçar, de alguém cair num poço, de alguém cair numa cova e ali permanecer, não conseguir ser salvo. Então, hoje, com o contexto que a gente vive, de crise, de desemprego, de violência, de pandemia, de problemas com famílias, drogas, tudo isso pode nos trazer a sensação de que o que representava a vida, nós também podemos passar por isso da mesma maneira que eles viam o poço. Podia representar vida, também morte. Hoje, com tudo isso que a gente vê, agora, o que representava a vida, representa a desesperança. Representa um lugar que não tem mais nada para nos fornecer, e muito pelo contrário, pode servir de cova, de sepultura para nós. Se ali nós estivermos, formos colocados, e muitos hoje, por causa de tudo isso,
encaram a sua vida, a sua situação, como se estivessem chegado ao fundo do poço, como se tivessem chegado aonde não há mais para onde ir. Cheguei no pior momento da minha vida, no pior estágio, pior do que está, não pode ficar. Muitos hoje têm se sentido assim. Muitos hoje têm entrado, não é, em depressão, muitos têm se desesperado por causa das dificuldades. Então eu queria ver com os irmãos, contextualizando por vezes até falando de maneira literal sobre o poço, mas ver com os irmãos o que é esse lugar, o que é esse sentimento, não é? Trazer mais para o âmbito espiritual, para o sentido figurado, não dizendo que você, espero que não, que Deus te guarde, que você não caia um dia dentro de um poço, não é, inutilizado, que você venha a se ferir, nada disso, mas trazendo para o sentido figurado. Se alguém nesse momento está se sentindo assim, como se estivesse num lugar em que não há perspectiva, que é esse lugar, como é, quais são os sentimentos, o que ele traduz, o que nós podemos fazer. Então nós vamos olhar para a palavra de Deus, meditar nessa noite, o que é esse lugar? Primeiro que eu separei é que há um lugar de solidão e medo. Concorda comigo? Cair num poço, estar dentro de um poço, ser lançado lá, é um lugar de solidão e medo. Eu imagino quem já passou por essa situação, literalmente. Quando alguém cai no poço, alguém que fica ali preso, não tem luz, não é? Você muitas vezes grita, porque normalmente é num lugar ermo, né? Ninguém está andando por ali, então ninguém sabia que tinha um poço ali, e a pessoa cai e fica ali gritando e ninguém escuta. Parece que sua voz é sufocada, você não consegue receber ajuda. E o curioso é que quando você está lá, ninguém quer te acompanhar. Trazendo agora para o nosso sentido figurado, quando você está se sentindo como no fundo de um poço, ninguém quer te acompanhar, ninguém gostaria de estar ao seu lado, estar ali com você. Espera aí que eu vou me enfiar aí com você, espera aí que eu vou descer até essa situação e vou ficar contigo, vou chorar contigo, né? Vou sentir o que você sente. Ninguém quer. Por isso que é um lugar de solidão e medo, porque eu não encontro apoio, eu não encontro companhia. Normalmente, nós quando caímos assim, quando chegamos a essa situação, é sozinho, é você mesmo que chega a esse ponto. Ou alguém te coloca lá, não é? Algum contexto te coloca lá. Então é um lugar que ninguém quer te acompanhar. Nós temos medo, é um lugar de medo, porque nós temos medo de não conseguir sair dali. A primeira coisa que passa pela nossa cabeça é: e se ninguém me ouvir? E se ninguém passar por aqui? E se eu ficar aqui para sempre? E se eu morrer aqui? O medo é real. Então, quando nós estamos nessa situação, nós temos medo de não conseguir sair dali. Eu estou com receio de não conseguir dar a volta por cima. Não é isso que de vez em quando a gente fala? Quando a gente chega ao meio de um problema tão grande, a gente chega e diz assim: eu acho que eu não vou dar a volta por cima. Essa me bateu, me derrubou. Eu acho que eu não vou conseguir me levantar. É um lugar de medo, irmãos, porque nós temos essa real sensação. É um lugar em que a ansiedade reina, angústia, tristeza, raiva, desprezo, fome. Não sei se você já teve a curiosidade de assistir um filme na Netflix chamado O Poço. Alguns já viram? Alguém já viu? Depois assista, se você tiver tempo, porque o contexto, a história, é para você pensar, de fato, no que acontece ali. Não posso dar spoiler, né, que muitos não viram, mas os sentimentos que reinam sobre as pessoas que estão no poço. O poço nada mais é do que uma prisão. E a comida vem de cima para baixo. Quem está no andar de baixo, ou seja, vem uma mesa com a comida, né, e você tem que se servir porque você tem um tempo. Só que você vai servir do que o cara de cima ou o que os caras de cima deixaram. E aí você tem que comer rápido.
E você pensa no cara que está de baixo? Não. O que o filme quer mostrar é que quem está em cima não pensa no que está embaixo. Eu quero que o que está lá embaixo se dane. Eu quero que ele morra. A comida está aqui, eu vou comer ela agora. Então o que eles sentem, na verdade, é desprezo. Não estou nem aí para quem está lá embaixo. Você vê ali naquele momento que as pessoas ficam angustiadas, começam a delirar. Muitas se suicidam ali naquele lugar. Quem está lá embaixo, no último nível, nunca chega comida para eles. Então, é um lugar em que reina ansiedade, angústia, tristeza, raiva. São dois em cada nível nesse filme. Se a comida é pouca para mim, eu vou ter alguém para dividir comigo? Não, eu vou matar esse cara que está comigo. Eu tenho raiva dele, eu começo a sentir raiva dele, porque ele está tomando a minha comida. Então, irmãos, são sentimentos que vão tomando conta das pessoas quando estão nessa situação. Então, quem está de fato num lugar de solidão e medo, tem todos esses sentimentos. E parece que eles se avolumam, parece que eles crescem, né? Ganham corpo, e é muito difícil de enfrentar. Segundo, que é um lugar em que não há perspectiva. Quando você está se sentindo assim, que perspectiva você tem? Que futuro esperar quando você está no fundo de um poço? Imagina agora, não é? Imagina que você estivesse literalmente no fundo de um poço. Você vai fazer plano para o dia de amanhã? Bom, vou acordar amanhã, vou abrir meus olhos, olhar para a parede do poço, vou pensar que eu vou comer no café da manhã, nada. Vou pensar o que eu vou fazer depois do almoço, que eu não vou comer, nada, porque é só poço, lama, escuridão, não tem nada para mim. Que perspectiva você pode ter quando está no fundo do poço? E quem está se sentindo assim, também não tem perspectiva nenhuma. A vontade que dá é de não acordar amanhã, porque o amanhã é igual ao hoje, ou é igual ao de ontem, e talvez amanhã seja pior. São coisas que passam pela cabeça das pessoas quando estão no fundo de uma depressão, na mais profunda tristeza, na mais profunda desesperança. Porque se ela chegou ao fundo, uma das razões é porque acabou os recursos. Você vai tirando do poço, enquanto tem, você vai indo cada vez mais fundo. Só que não tem mais, então você já está lá, no final. Já não tenho mais de onde tirar, acabaram os recursos. É isso que representa o fundo do poço, não há mais recurso, não tem mais suprimento. Então não tem por que eu esperar o dia de amanhã, não tem por que eu esperar fazer planos para amanhã. O amanhã é nada, é como hoje. Não tenho vontade de ter o amanhã. Então é um sentimento muito ruim, muito perigoso, que toma conta da pessoa que está nessa situação. Uma outra possibilidade é porque se chegou no fundo do poço, caiu numa armadilha. Muitos andando, não é? Tropeçam numa armadilha que é um poço para caçar mesmo, e estão ali porque não atentaram ou foram atraídas por alguma coisa e caíram ali. Estão ali no fundo por causa de si mesmos, porque buscaram aquela situação. Eu queria ver contigo uma passagem que tem em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9, no verso 12. Veja só o que diz. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. É similar, é semelhante a um passarinho que acaba caindo, não é? No laço, ou no poço, ou na armadilha, ou na cova. Tudo isso representa alguém que caiu ali. Caiu porque alguém tramou, porque alguém causou, porque alguém forçou a barra, e aí você está nessa situação. Então eu me sinto no poço, com falta de perspectiva.
Uma outra possibilidade, como já vimos, é um lugar de morte. É um lugar em que muitos, inclusive hoje, usam poço para sumir com cadáveres, né? Uma das possibilidades é pegar um poço inutilizado no meio do nada e joga o corpo lá dentro. Quem é que vai procurar no fundo de um poço? Ninguém. Principalmente se tiver água, né? Ficou no fundo lá, ninguém está vendo. Aí começa a tirar água, só vão perceber quando o poço acabar. E aí vão ver o que tem no fundo e vão ver corpos ali. Mas é um lugar de morte. E os príncipes sabiam que Jeremias não duraria muito tempo. Por isso resolvem jogar ele no fundo do poço. Joga ele lá, porque com certeza lá ele vai morrer. É um lugar de morte porque falta luz, falta ar, falta comida, falta sono. É difícil você conseguir dormir no fundo do poço. Então, trazendo para o nosso sentido figurado, não sei se você está acompanhando, né, o ritmo. Por vezes eu me refiro ao literal e vou fazendo um paralelo com o figurado, com o espiritual. Você, então, quando está no fundo do poço, você também não tem vontade de comer, você também não consegue dormir, falta tudo para você, falta ar, você está como se estivesse sufocado, como se alguém estivesse esganando você, e aí você sente que vai morrer. É assim o fundo do poço. Então, como eu disse, lugar de morte, porque é onde se jogam cadáveres. No mesmo livro de Jeremias, no capítulo 41, no verso 9, veja só um exemplo bíblico. Diz assim, Jeremias 41, 9, o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira, além de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. Veja aqui um exemplo bíblico de um poço sendo usado de sepultura. Joga para lá os cadáveres, porque o poço é lugar de morte. Então, irmãos, tudo isso começa a rondar a cabeça de cristãos. Não pensem que isso só acontece com os ímpios, porque acontece muito com cristãos. Tudo isso vai cooperando, o inimigo vai fazendo com que as coisas aconteçam ao teu redor para que você se enfie no fundo do poço. Na verdade, é lá que ele quer te colocar. É lá que ele deseja que você esteja, porque alguém no fundo do poço não pode fazer nada, né? É um prisioneiro. É também um lugar em que só há uma saída. Eu nunca estive dentro de um poço literal, mas eu imagino que o melhor lugar para sair é por cima. Não é? Você não vai procurar uma saída no lado, na parede que está ali rodeando você. Você não vai tentar cavar ali para sair. Se é no fundo do poço, irmãos, você vai sair no fundo, ao lado, mas no fundo. Então é um lugar que também não há outra saída senão por onde você entrou, que é por cima. Então é um lugar também que ninguém, pelo menos eu imagino, que ninguém quer ser ajudado por quem está mais no fundo do poço. Lembra o que eu disse do filme? Quem está no fundo do poço pode ajudar quem está no nível mais alto? Não, o cara nem come. Como é que ele vai ajudar quem está alguns níveis acima? Não consegue. Então quem está no fundo do poço consegue buscar ajuda em quem está mais no fundo? Amados, no fundo do poço, quem está mais abaixo é Satanás. É assim que a Bíblia se menciona, não é? Porque inferno são os lugares inferiores. É o do hebraico, o Sheol, a sepultura, o lugar dos mortos. Então, quando se fala de inferno, é porque é mais abaixo. É abaixo, bem no fundo. Então, quem está no fundo não quer ajuda de quem está lá no fundo. Se bem que hoje tem muita gente que, para sair dessa situação, vai procurar o capeta. Mas uma pessoa normal, em sã consciência, não vai buscar ajuda para sair dessa situação de quem está mais no fundo do poço. E também é assim, trazendo para o nosso sentido figurado, quem está em profunda tristeza, depressão, angústia, desesperança,
não consegue ser auxiliado por quem está pior do que ela. Consegue? Não dá? Não tem como. Essa pessoa que está mais no fundo não consegue te trazer para cima. Não consegue tirar você dessa situação. Então a saída está acima de nós, no alto. É o único lugar para sair de quem está no fundo do poço. E aí eu queria ver contigo um salmo que você também conhece, que é um Salmo 121. Um salmo em que o salmista diz que olha para os montes, né? Salmo 121, ele pergunta assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Salmo 121, então, nos mostra que o socorro vem do Senhor, do alto. É também uma sátira, vamos dizer assim, esse salmo, porque quem adorava os deuses ao redor do povo de Israel fazia a adoração nos montes, subia aos montes para sacrificar aos seus deuses. Então o salmo também fala sobre isso: eleva os olhos para os montes, porque o povo ao redor recorria aos montes para oferecer os sacrifícios aos deuses dos amorreus e dos povos que estavam ali ao seu redor. Então ele também questiona: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá? Será que vem desse monte aí, onde eles sacrificam a deuses de pedra, deuses de madeira? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu preciso olhar mais para o alto, não para o monte, eu preciso olhar mais para o alto, para Deus, porque é Ele quem me salva, é Ele quem me livra, é Ele quem me guarda. E em tempo oportuno é Ele que nos ajuda. Veja lá o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16. Hebreus 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então eu preciso me achegar ao trono da graça, a Deus, para que em tempo oportuno Ele me socorra. E é exatamente isso o que acontece com Jeremias. Como eu disse, Jeremias, um homem que passou por muita tribulação, mas um homem que sempre esteve perto de Deus, sempre esteve fazendo a sua vontade, mesmo deixando ele entristecido por causa das palavras e da idolatria do povo, do pecado do povo, mas foi um homem que não negou o seu chamado, cumpriu até o fim. E Jeremias, então, é um exemplo claro disso. E muitos outros, nós vamos ver na Bíblia que José é um homem que ele é jogado a um poço literal, mas eu digo que com certeza, de maneira espiritual, o maior poço de José talvez tenha sido no momento da prisão, em que ele é lançado lá de maneira, uma maneira indevida, injusta. Ele foi injustiçado, sendo lançado na prisão porque ele não quis se deitar com a mulher de Potifar. Então eu poderia dizer que literalmente ele foi para o fundo do poço, jogado pelos seus irmãos, mas talvez na prisão tenha sido o momento em que ele mais esteve no fundo do poço. Só para você ver a passagem lá em Gênesis capítulo 37, esse foi literalmente jogado no fundo de um poço. Gênesis 37, nos versículos 23 e 24. Diz assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna, vazia, sem água. Cisterna, poço,
sepultura, tudo isso era lugar em que as pessoas poderiam ser julgadas, jogadas, aprisionadas. E ele, nesse caso, foi vendido como escravo, mas Deus o restaurou. Jó também é um exemplo bíblico de alguém que esteve no fundo do poço. Queria ver contigo no livro de Jó, no capítulo 42. Estávamos até antes do culto falando, sobre Jó. Jó 42, verso 10 ao 13, ele diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó, um homem, um exemplo também na Bíblia, em que esteve no fundo de um poço, mas foi restaurado por Deus. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, mas depois de toda a história de Jó, no fim, Jó foi restaurado por Deus, por ter reconhecido, por ter se lembrado de Deus. No versículo 2 e 5, ele diz, do capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Qual é a maneira de ver Deus? É olhando para o fundo do poço? Não, é olhando para o alto. Olhando para Deus, para que Deus se revele, para que Deus mostre. Aliás, irmãos, muitas vezes Deus permite que a gente vá para o fundo do poço para aprender, para colher algum acontecimento, para colher algum conhecimento, ter alguma experiência. Deus permite que isso aconteça, mas eu preciso continuar olhando para Ele. Eu não posso perder o foco da situação. Um último exemplo é Jonas, que você também conhece. Jonas, lá no capítulo 2. Jonas, capítulo 2, nos versículos 2 e 7. Jonas 2:2, ele diz assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz. No verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Jó, podemos dizer que esteve no fundo do poço, ou até pior, ele esteve no fundo do mar. Ele esteve no ventre de um peixe durante 3 dias, e lá ele diz que na sua angústia, quando ele estava no pior desse momento, ele clama a Deus, e Deus responde. Do abismo ele ouviu a sua voz, e então ele, quando já estava a ponto de perder a sua vida, de desfalecer, ele se lembra do Senhor. Ele ali não tinha condição de olhar para cima, ele estava no fundo do mar, na barriga, mas figuradamente ele olhou para o alto, olhou para Deus e se lembrou dele e subiu ao Senhor a sua oração. E assim ele foi restaurado, ele saiu daquela situação. E você na Bíblia conhece muitos outros exemplos. Davi, esteve talvez no pior momento da sua vida, fugindo de Saul, se escondendo no meio dos filisteus, na caverna de Adulão. Davi passou por várias vezes no fundo de poço. Elias também na caverna, no Monte Horebe, quando ele é ameaçado por Jezabel e ele foge para ali, achando que ele era o último que havia restado, e Deus então se mostra para ele, revela a verdade para ele. Outro que esteve lá também, o rei Manassés, o filho pródigo, talvez seja o exemplo mais emblemático, quando ele se viu ali no meio dos porcos, comendo o farelo deles, ele olha para o alto e se lembra do seu pai, de como os empregados do seu pai comiam de maneira mais digna do que ele.
Então, irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que chegaram ao fundo do poço, mas foram restaurados por Deus. E voltando ao contexto de Jeremias, como eu disse, Deus fez assim com Jeremias. Ele olhou para Deus e Deus então o socorre. É o que eu queria ver contigo agora, porque assim como o socorro de Jeremias veio no momento oportuno, na hora certa, você precisa crer que o seu também virá. Se porventura você está se sentindo como se estivesse ou como se tivesse chegado ao fundo do poço, que não há mais como piorar, não há mais para onde ir, creia que Deus também te tirará de lá no momento oportuno. Então, Jeremias 38, no versículo 10, veja só algo interessante. Jeremias 38, 10. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. E no verso 12, disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Veja de onde veio o socorro enviado por Deus, de um homem que ninguém imaginava que viria. Não veio de alguém do povo de Israel, não veio de ninguém ali, de Judá, mas veio de um etíope, de um eunuco chamado Ebed-Meleque, que se lembrou dele e diz lá no verso 9, ó rei, agiram mal com o profeta, ele lá onde foi lançado vai morrer, porque já não tem mais pão na cidade. E ele não vai durar muito tempo, ele vai morrer. Então Deus envia o seu socorro, ele socorre os seus, de onde ele quiser, da maneira que você menos imaginar. Às vezes você acha que vai ser salvo por alguém, né? Normalmente a gente que gosta de ver filme, né? Imagina que alguém assim, numa armadura, né? Aquela coisa vistosa, bonita, cheia de poder. Às vezes Deus dá ordem a alguém que te salve, alguém que você não dá crédito nenhum, de quem você menos imagina que poderia ser usado para tirar você de lá. Mas Ele faz, Ele vai fazer, Ele vai tirar quando nós olharmos para o alto. E o curioso é que no verso 12, eu tenho uma prova do cuidado de Deus para tirar o seu filho do fundo do poço. Porque ele aqui, no momento em que fala para Jeremias, ele dá a ele roupas velhas e diz a ele assim: Jeremias, põe esses trapos nas axilas, porque nós vamos puxar você, e você está atolado na lama. No momento que a gente puxar você, você vai sair todo lanhado, todo rasgado, todo machucado, ferido. O cuidado de Deus é tão grande para tirar o seu filho do poço, que ele até reveste as cordas nas axilas. Reveste aí, meu filho. Reveste para eu te tirar daí sem um arranhão. Reveste para que você saia daí sem ser machucado, completamente restaurado. E assim Jeremias o fez. Jeremias foi tirado daquela situação, sem nenhum arranhão, mais magro talvez, abatido, cansado, mas Jeremias foi tirado daquela situação. Resumindo, irmãos, para acabar, Deus envia o socorro de onde Ele quer, com o cuidado necessário com cada um de nós. Contigo Ele vai ter um cuidado, Ele vai ter a sua maneira, o seu jeito de tirar você de uma situação, comigo de outra, mas o certo é que Ele vai ter o cuidado necessário contigo. E com o Senhor, o fundo do poço pode ser apenas um recomeço. Para muitos é o fim, mas para Deus pode ser apenas um recomeço. Basta você querer. Depois que você passar pela experiência do poço, você nunca mais será o mesmo. Será melhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque aprendemos tudo aquilo que podemos passar nessa vida. Podemos, meu Deus, ser
colocados em situações difíceis, podemos, meu Deus, estar em situações que muitas vezes não desejamos, não gostaríamos, mas infelizmente ou felizmente o Senhor permite. Como nós sabemos, meu Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós cremos, Pai, que se passarmos por isso, não é nosso desejo, não é a nossa oração, a oração é para que o Senhor nos livre do fundo do poço, mas se porventura, meu Deus, o Senhor permitir, eu tenho certeza que é para sairmos de lá melhores, para sairmos de lá fortalecidos, mais próximos de Ti, como nós lemos aqui, nos achegando ao Senhor, olhando para o alto, crendo, confiando, alçando a nossa oração a Ti, para que o Senhor, meu Deus, nos tire de uma maneira maravilhosa, nos tire ensinando o Teu cuidado conosco. Ó Deus, trata com cada um de nós, se estivermos passando por essa situação, Pai, ajuda o meu irmão e minha irmã. Fortalece, meu Deus, que não passe pela cabeça de nenhum de nós esses lugares que mencionamos, lugares de morte, de desespero, de falta de perspectiva, que nada disso, ó Pai, passe pela nossa cabeça. Mas, ó Deus, que tenhamos a visão espiritual, olhando para o Senhor, e que possamos, meu Deus, com confiança, dizer que no momento oportuno, o meu Deus vai me tirar dessa situação. No momento oportuno, eu vou sair dessa lama. Ó Deus, nos ajuda, Pai, nos dá essa visão, nos ensina, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecendo em nome de Jesus. Amém.